Passando mais um dia com a poderosíssima palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, aleluia, as nossas vidas, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu, aleluia. Hoje eu quero dar continuidade a uma palavra que o Senhor colocou ontem no meu coração, na oração final, mas que, aleluia, eu tinha uma palavra, né? Para hoje o Senhor falou no meu coração que não era, né? Então nós temos que ser obediente à voz de Deus, aquilo que a palavra não é nossa, né? Aleluia, nós somos apenas um canal, né? Quem faz, quem é, aleluia, é o Senhor que salva. Por isso que eu começo sempre, né? Esse vídeo falando, é o Senhor que salva, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, que transforma. Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, e que nos leva para o céu, porque é Ele. Então nós não podemos fazer nada, né, por nós mesmos. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, aleluia. Então, né, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e desde ontem, quando o Senhor me deu essa palavra, aleluia, na oração, aleluia, o Senhor falou ao meu coração que existem muitas existências, alebassúria, muitas existências no mundo espiritual, né? Talvez você esteja orando esse ano todo, né? Aleluia, você esteja orando, você esteja clamando e não viu algumas coisas acontecerem, aleluia. Porque no mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo físico, aleluia, mas que nós só conseguimos vê-lo, né? Se nós estivermos também em espírito, e se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele existe, Ele é real. Aleluia, assim como nós, ele não é palpável, mas ele é real, ele é invisível, mas é real o mundo espiritual, aleluia. Tanto da parte do bem quanto da parte do mal. Então, se algo que está travado aí, aleluia, pelo poder da palavra de Deus, alabassura e canta alamanai, o Senhor vai destravar no reino do Espírito tudo que é impedimento, tudo que é barreira, tudo que é teto de bronze, tudo que tem impedido a tua vitória de chegar nas tuas mãos pelo poder da palavra de Deus. Daniel 10:12 diz assim: então me disse, aleluia, o anjo disse a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem orado por uma causa, por uma enfermidade, por um familiar, por uma salvação, por uma libertação, por uma porta de emprego, por algo, né, que você tem clamado, você tem buscado, você tem insistido, batido na porta do céu. Como a palavra diz, batei, batei, abri-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Mas muitas vezes há impedimentos no mundo espiritual, existem barreiras, aleluia, aleluia, e o Senhor vai quebrar essas barreiras. Então não importa quanto tempo você está orando e de repente você não teve ainda a resposta, aleluia, eu creio que o Senhor, aleluia, nesta manhã vai fazer o sobrenatural. Aleluia, o Senhor que vai fazer, não sou eu que vai fazer. O Senhor, pela nossa fé, pelo poder da palavra de Deus, Ele tem poder para manifestar, aleluia, o milagre, a bênção, a vitória, aleluia, a libertação que você está esperando daquela pessoa, ou uma cura, um milagre, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Daniel, a palavra do Senhor está falando que desde o primeiro dia em que ele aplicou seu coração a buscar o Senhor, a compreender qual era a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, assim como nós estamos fazendo nesse final de ano, nesse mês, consagrando esse mês ao Senhor, buscando direções, diretrizes para o nosso próximo ano, consagrando esse último mês de dezembro ao Senhor para viver também os milagres, aleluia, a virada que Deus tem na nossa vida, uma virada, aleluia, abençoada, aleluia, não apenas uma virada de ano, aleluia, que nós fazemos tantos planos, fazemos tantos projetos e muitas vezes ficam só no papel quando o ano se inicia, mas verdadeiramente uma virada de história, virada de vida, virada de ministério, de propósito, virada na nossa vida emocional, na nossa vida, aleluia, sentimental, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que crer, aleluia, não há virada. E quando Daniel propôs o seu coração em compreender, aleluia, e se voltar o seu coração para Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O anjo veio e disse: não temas, aleluia, como o Senhor fala para nós, né? Nós temos um não temas para cada dia das nossas vidas. Nós muitas vezes é que nos desesperamos, nós é que muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados, né? Mas o Senhor, aleluia, tem um não temas para nós, assim como ele falou para Daniel: não temas, Daniel, quero dizer, não temas, alabassuri canta alamanaia. O Senhor está falando não temas para você que está ouvindo essa palavra nesta manhã. Não temas, porque desde o primeiro dia, aleluia, desde o primeiro dia o Senhor já ouviu as nossas orações, as nossas palavras, ainda que a resposta não chegou, mas o Senhor, Ele já ouviu, porque desde o primeiro dia, aleluia, eu ouvi as tuas palavras, as tuas orações, então não se preocupa, ainda que não chegou ainda a vitória, a bênção, o milagre, mas ele vai chegar, aleluia. Aleluia, e o Senhor falou: são ouvidas as tuas palavras, as tuas orações, e eu desci, e eu vim por causa delas. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está descendo nesta manhã desse dia, aleluia, para nos dar a vitória, em nome de Jesus que nós estamos esperando, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas olha o que aconteceu, aleluia, houve uma resistência, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, quando Daniel se levantou, estava orando, jejuando, buscando a Deus, aleluia, aleluia, e assim nas nossas vidas, aleluia, há uma resistência, alabassuri canta alamanai, no mundo espiritual, aleluia, aleluia, mas o príncipe da Pérsia, aleluia, me resistiu, diz a palavra, por 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, né, dos primeiros príncipes ou anjos, né, veio ajudar-me. E na nossa vida não é diferente, aleluia. Aleluia, há uma resistência no mundo espiritual. Para muitas vezes as nossas bênçãos estão travadas nas regiões celestiais. Aleluia, muitas vezes as nossas bênçãos estão retidas, aleluia. Os principados e as potestades também se levantam como impedimento, como teto de bronze, como barreira, para impedir que a bênção chegue até nós. Aleluia, mas o Senhor enviou Miguel a Daniel como reforço, para ajudar, aleluia, nessa batalha. E o Senhor é aquele que envia anjos, aleluia, para estarem trabalhando a nosso favor, aleluia, aleluia. Os anjos são conservos do Senhor, estão a trabalho de Deus, aleluia. Eles sobem e descem com as orações dos santos, com as bandejas, aleluia, com as bênçãos que o Senhor nos envia para nós, aleluia, com a cura, aleluia, com os instrumentos cirúrgicos. Eu tenho experiência, uma vez que a minha filha estava para, aleluia, ter o seu primeiro filho, nós estávamos em oração na casa da minha mãe,
quando o profeta Lucy, aleluia, ela viu, né, aleluia, uma bandeja com instrumentos cirúrgicos, né, aleluia. E muitas vezes o Senhor envia os seus anjos, aleluia, aleluia, a nosso favor, a nosso trabalho, aleluia, aleluia. E eles vêm batalhando, aleluia, nas regiões celestiais, aleluia, ao nosso favor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor dos exércitos, aquele que batalha as nossas guerras, e nós temos também, aleluia, os anjos que o Senhor envia para trabalhar, aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem também em todos os nossos caminhos, aleluia. Então os anjos também são, aleluia, eles são ministradores, são anjos que estão, né, ali, tanto em adoração a Deus no céu, adorando de dia e de noite ao Senhor, como também eles trabalham, aleluia, aleluia, amando de Deus, aleluia, por nós, aleluia. E Miguel, um dos príncipes, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros anjos veio ajudar-me, aleluia. Então eu quero dizer que existe resistência, mas a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Não importa qual resistência, né, está se levantando na nossa vida, aleluia, como impedimento neste dia, né, nesse ano, aleluia, para que a bênção não chegasse até você e até a mim. Mas nessa manhã desse dia, o Senhor está vindo com a vitória, aleluia, com a bandeira da vitória. Se você crê, aleluia, no poder da palavra de Deus, aleluia, nós vamos sair em posse de vitória ao final desse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que existe o primeiro céu, aleluia. O primeiro céu, aleluia, é o que nós vemos, né? Aleluia, é a atmosfera visível acima de nós, né? São as nuvens, nós olhamos para o céu, nós vemos os pássaros, nós vemos o céu, nós vemos a lua, nós vemos o sol, a atmosfera visível. O segundo céu é onde se manifestam as batalhas espirituais, onde aconteceu essa batalha, né? Do arcanjo, né, aleluia, Miguel, contra o principado, aleluia. O céu onde se manifestam as batalhas espirituais entre as forças do bem e do mal, incluindo principados e potestades, e que se o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos conseguir enxergar, aleluia, porque o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, mas nós somente podemos identificar, perceber, aleluia, se nós tivermos também espírito. E muitas vezes em espírito, o Senhor abre os nossos olhos espirituais, o Senhor nos dá sensibilidade, o Senhor nos dá discernimento de que algo está acontecendo no mundo espiritual. E é onde que nós temos que nos levantar e guerrear e batalhar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O terceiro céu é o espiritual, que é a habitação de Deus. Mas hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre o segundo céu, que é onde acontecem as nossas batalhas, as nossas guerras, que muitas vezes nós oramos, que muitas vezes nós clamamos, e algumas vezes a resposta demora para chegar. Mas nessa manhã o Senhor me deu uma palavra e Ele está falando: e por causa das tuas palavras, das tuas orações eu vim. Então, toma posse da tua bênção pelo poder da palavra de Deus, porque não sou eu que faço, né? É o Senhor, aleluia. Nós só somos apenas instrumentos de Deus na terra, mas o Senhor, aleluia, é aquele que salva. Por isso que eu sempre falo no meu canal: o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Então, é o Senhor quem faz,
aleluia, e nessa manhã o Senhor escolheu esse dia de hoje para, aleluia, pelejar, aleluia, as nossas pelejas e nos dar vitória. A palavra do Senhor diz, né, e pelejarão contra vós, e vós os calareis. O Senhor é aquele que peleja as nossas guerras, as nossas batalhas, assim como Ele deu vitória a Daniel, aleluia. Ele ouviu a oração dele no primeiro dia, mas, aleluia, por 21 dias o inimigo se levantou, o principado, né? Se levantou o príncipe do reino da Pérsia, se levantou esse principado para impedir que a bênção chegasse a Daniel por 21 dias. E na nossa vida não é diferente, né? Muitas vezes nós oramos um dia, oramos um mês, oramos meses, oramos anos, né? E às vezes a bênção demora para chegar porque é uma resistência, é porque é um impedimento, mas nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia, pelo poder da palavra de Deus que não volta vazia, o Senhor vai nos dar vitória. E tudo aquilo que estiver travado, aleluia, no mundo espiritual, pela fé, aleluia, o Senhor vai, aleluia, destravar, aleluia, em nome de Jesus. Eu tinha vindo com uma palavra diferente hoje, mas o Senhor me deu esse direcionamento para hoje, né? Nós estamos querendo viver um mês diferente, um final de mês diferente, o último mês do ano, nos preparando para a chegada de um novo ano, e o Senhor está nos ensinando a ter vitória. Aleluia, porque eu acredito que se nós estamos aqui, é porque nós estamos como Daniel, aplicando o nosso coração a compreender, aleluia, ou a compreender, aleluia, a vontade de Deus, os caminhos de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos aplicando o nosso coração para querer saber o que o Senhor quer de nós, aleluia, né? Tanto para esse mês quanto para o próximo ano, que foi isso que o Senhor colocou no meu coração, né? Em nome de Jesus. Então, vamos ficar com essa palavra, uma palavra de poder, uma palavra de glória para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha pôr por terra nessa manhã todo impedimento, toda barreira, tudo que tem se levantado no reino do Espírito. E quem sabe o Senhor, o próprio Senhor, não vai abrir os teus olhos espirituais e vai te mostrar e vai te revelar, aleluia, e vai quebrar esse céu de bronze, aleluia, porque antes da bênção se materializar na nossa vida, da bênção chegar nas nossas mãos, aleluia, ela acontece nas regiões celestiais, aleluia, é lá que nós temos que entrar, aleluia, em nome de Jesus, e guerrear, aleluia, nesse segundo céu, aonde há essa batalha, onde há essa guerra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus tem vitória para a tua vida, Deus tem vitória para você e para mim nesta manhã. Vou estar orando ao Senhor para finalizar esse vídeo, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa e poderosa palavra, Senhor, quero te pedir nesta manhã, Senhor, aleluia, vem pôr por terra, Senhor, toda resistência, Senhor, que tem se levantado, aleluia, contra nós, contra tudo aquilo que, Senhor, que nós temos colocado diante de Ti, diante do Senhor esse ano todo. Quem sabe de janeiro, aleluia, até agora, esse último mês do ano, Senhor, muitas pessoas, né, oraram, clamaram e não viram a resposta chegar, Senhor. Aleluia, Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, põe por terra no mundo espiritual toda barreira, todo levante de Satanás, Pai, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, como impedimento, Senhor, que a Tua bênção chegue até essa pessoa, Pai, até as nossas vidas nessa manhã. Deus, põe por terra todo o principado, pelo poder que há no nome de Jesus, toda a potestade, toda obra contrária, toda inveja, toda palavra, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, nos bastidores,
Aleluia, toda palavra no secreto proferida, lançada, caia no abismo em nome do Senhor Jesus, Senhor. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo que foi feito, Pai, em nome de Jesus, para que a gente não venha alcançar o milagre, Senhor. Aleluia, bênção, aleluia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Agora a bandeira da vitória nessa manhã, da ordem aos teus anjos ao nosso respeito, como o Senhor deu ordem a Miguel, Senhor, para guerrear a guerra de Daniel, a batalha do arcanjo contra Satanás, Pai. Se levanta nesta manhã em oração, Pai. Eu me levanto nesta manhã em oração, Pai. Se levanta, Deus, a nosso favor. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, a respeito da nossa guerra, da nossa luta, dos pedidos de oração que tem sido feito, do milagre, Senhor. Tem pessoas que têm orado por enfermidades, por causas impossíveis. Tem pessoas que têm orado por esterilidade, porque não pode gerar, porque não pode ter filho. Deus, muitas vezes, Senhor, aleluia, a luta está travada. Deus, em nome de Jesus, a guerra, Senhor, aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, está no mundo espiritual, Senhor, para que aquela pessoa não seja liberta do vício, das drogas, da prostituição, para que o filho não seja liberto. Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha fazer uma obra que somente o Senhor pode fazer, uma obra de libertação, uma obra gloriosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quebra todos os impedimentos, todas as barreiras. Senhor, em nome de Jesus, abre todas as portas que estão trancadas com ferrolhos de ferro, em nome de Jesus, Pai. Quebra todas as correntes nessa manhã, todos os grilhões, todas as amarras, tudo que tem impedido, Senhor, a tua bênção chegar até as nossas vidas. Toma as causas na justiça. Toma, Senhor, advoga a causa, Senhor. Advoga, Senhor. Faz um milagre na saúde, envia a cura, envia a restauração, envia, aleluia, Deus, em nome de Jesus, faz uma obra, meu Senhor. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, como diz a tua palavra, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aleluia, nesse final de ano, dá ordem aos teus anjos para guardarem os teus servos que vão viajar nesse final de ano, de carros, de motos, de ônibus. Acampa os teus anjos ao redor do carro, acampa os teus anjos ao redor do ônibus, da moto, Senhor. Guarda a nossa alma, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Faz um reboliço santo, quebra todo o teto de bronze, para que as nossas orações subam com um cheiro suave diante da tua presença. Que não haja resistência, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar em espírito de oração esse mês todo, em oração, em jejum, Pai, em consagração a Ti, para uma virada, Senhor, não somente de ano, mas uma virada de história, uma virada na nossa vida, Senhor, que aquilo que nós não conseguimos, Senhor, aleluia, fazer nesse ano de 2025, mas nós estamos, Senhor, como Daniel, aplicando o nosso coração a entender, a compreender a Tua vontade, ainda que seja agora no final desse último mês, para viver os Teus milagres no próximo ano, a Tua presença, a Tua glória. Deus, desce com a Tua presença, Pai, porque o Senhor está falando na Tua palavra que por causa das nossas palavras o Senhor desce nessa manhã, por causa das nossas palavras o Senhor vem nessa manhã para nos ajudar, para vir com reforço, para nos abençoar, Pai. E eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse da minha bênção, daquilo que está retido, que estava retido no mundo espiritual, vai se manifestar se você crê no mundo material, vai se manifestar no mundo material. Se você crê, vai se manifestar no mundo material a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre, aquilo que é impossível para você, vai se manifestar em nome de Jesus. Porque o Senhor está quebrando todas as barreiras, o Senhor está quebrando todos os grilhões, aleluia. E o Senhor, se você crer, Ele vai te mostrar, aleluia, todo o que é o impedimento que o Senhor vai quebrar. Qual é a barreira? O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, seja por sonhos, seja por visões, e o Senhor vai te mostrar, aleluia, qual é a resistência, aleluia, o que tem se levantado como resistência no mundo espiritual para que você não receba a tua vitória, a tua bênção. Fica com o teu milagre, tome posse.
Saia em posse de vitória, fique em posse de vitória nesta manhã, porque o Senhor está descendo a nosso favor, o Senhor está descendo, aleluia, por causa das tuas palavras, alabassuri canta alamanaia, eu desci nessa manhã, diz o Senhor, para nos abençoar, aleluia, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado, Senhor, aleluia, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é escudo, é broquel, a tua palavra é pura, é um escudo para aqueles que em ti confiam, Pai. Aleluia, Senhor, tua palavra é tudo que nós precisamos, Pai, porque quando nós estamos debaixo da tua palavra, de uma palavra, Senhor, ela se manifesta, Pai, sobre as nossas vidas e nós vemos o teu agir, aleluia, nós vemos a tua mão poderosa trabalhando, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e a nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor está nos abençoando nesta manhã. Fique, aleluia, em posse de vitória. Receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, creia no poder da palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções e os nossos pensamentos, ela é apta para dividir juntas e medulas, ela vai no profundo da nossa alma, do nosso coração, ela vai aonde ninguém mais pode ir, nenhum homem pode alcançar, ela vai, ela faz aquilo que precisa ser feito, aleluia, aleluia, nós temos que confiar na palavra de Deus, nós temos que, aleluia, aleluia, viver a palavra de Deus, deixar que ela venha, aleluia, produzir os frutos que ela deseja produzir, que ela venha se manifestar nas nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, fico com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Ao final desse vídeo, quero pedir que você esteja dando o seu joinha, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra, que é a palavra de Deus. Eu só sou um instrumento, como eu falei, e que o Senhor continue te abençoando durante todo esse dia, falando mais ao seu coração, aquilo que Ele já se revelou nessa manhã, né? Creia que toda resistência o Senhor está pondo por terra, mas continue orando, como Daniel fez, 21 dias, aleluia, continue orando, aleluia, mesmo que você não sinta, aleluia, que a resistência, ela caiu por terra, mas continue orando, que o Senhor já nos deu a vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor derrame a paz, um ótimo dia. Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, tudo que diz e leva o teu nome. Seja abençoado por Deus em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.